Então, para o Rio agora falar sobre a questão da Petrobras, Joel, porque já havia uma expectativa de que esse aumento viria por aí. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro e um representante da Petrobras também já estavam fazendo discursos nesse sentido, né? À noite, o presidente, inclusive, falou com apoiadores, aquele papo ali no cercadinho, sabe, na frente do Palácio, e ele disse que ainda aguarda um posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à ICMS, e já falou sobre um novo reajuste da Petrobras que estava para chegar. Falou que o gato tinha subido no muro. Ó. Agora, o combustível está óleo Brent, óleo cru, fora do Brasil, teve uma grande alta de ontem para hoje. E não dá para fazer milagre. Eu não sou dono da Petrobras. Subiu lá fora o petróleo, subiu o dólar aqui, aumenta automático. É coisa que não tem como resolver a curto prazo esse negócio, então. O pessoal está insatisfeito, tá? Inclusive, estamos há 3 meses sem reajustar o diesel. Vai ter um reajuste daqui a pouco, não vai demorar. Tem previsto? Vai ter. Agora, não posso fazer milagre. Demorou nem 24 horas dessa fala, Joel. O reajuste foi anunciado agora há pouco. E ontem, o Cláudio Mastella, que é diretor de comercialização e logística da Petrobras, teve uma fala em uma entrevista coletiva ali dos membros da Petrobras, inclusive para rebater o que o presidente Jair Bolsonaro vinha falando sobre preço de combustível. O Cláudio Mastella comentou que há um problema de defasagem do preço do combustível aqui no Brasil, em relação ao que está acontecendo lá fora, por causa do dólar e da maior procura por combustível. E aí ele falou isso daqui, ó. A gente está, sim, avaliando o ajuste nos preços. Essa avaliação é interna, técnica, mas sim nessa defasagem e na expectativa de evolução dela ou da manutenção dela. Quanto a alguma redução na oferta de petróleo, especialmente nos Estados Unidos, perspectiva de elevação da demanda de derivados, e em função disso a gente está olhando com mais carinho, tá? Com cuidado, a possibilidade de reajuste, sim. Pois é, e essa fala de olhar o reajuste com carinho repercutiu bastante. Foi parar, inclusive, na boca do Arthur Lira, que você comentou agora há pouco, né, do presidente da Câmara, que pelas redes sociais falou que a Câmara está fazendo o dever dela para respeitar os limites fiscais e também tentar melhorar a economia. E ele falou assim: o diretor da Petrobras, Cláudio Mastella, diz que estuda com carinho o aumento dos preços diante desse cenário. Tenho certeza que ele é bem pago para buscar outras soluções, que não o simples repasse frequente. Mas aconteceu, o reajuste já chegou, um reajuste de mais de 8%. O Gustavo Sleman, direto do Rio, está aqui com a gente para falar mais sobre essa informação que foi divulgada agora há pouco pela Petrobras, né, Sleman? Boa tarde para você. Oi, Sleman. É isso, boa tarde, Ana, boa tarde, Joel, e a todos que nos acompanham. A Petrobras que anunciou esse aumento de 8,89% no preço médio da venda do diesel tipo A para distribuidoras. Essa medida que ocorre após um período de 85 dias sem ajustes nos valores dos combustíveis. Com a mudança que entra em vigor a partir de amanhã, o preço médio do diesel A passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro. Por conta de uma determinação da legislação brasileira, o diesel automotivo vendido aqui no país deve ser misturado com biodiesel, o que dá origem ao óleo diesel tipo B, que é revendido em postos. Enfim, devido a essa alteração, a parcela da Petrobras no valor do combustível na bomba passa a ser de R$ 2,70 por litro em média, o que representa uma variação de 22 centavos. Em nota, a estatal afirmou que tem evitado o repasse imediato para os preços internos e ainda segundo a companhia, esse ajuste é importante para garantir que o mercado siga sem risco de desabastecimento, bem aquilo que vocês falavam no início do programa, sobre a questão de tantas justificativas para tantos aumentos e tantos ajustes que ocorreram nesse ano aqui no Brasil em relação aos valores dos combustíveis. Na segunda, outra parte que vocês também citaram, da entrevista coletiva da Petrobras, da direção da Petrobras, o presidente da estatal, Joaquim Silvio Luna, descartou mudanças na política de preços da empresa, ele que rebateu uma fala, inclusive, do presidente da República, Jair Bolsonaro, e a crise hídrica também, que é enfrentada pelo país, foi abordada durante essa entrevista coletiva. A diretoria da estatal ressaltou que vem desde 2020 agindo para ampliar a oferta de gás para termoelétricas. A gente lembra, né, que na última sexta-feira a Agência Nacional do Petróleo publicou um daqueles levantamentos que ela faz semanalmente sobre a alta nos postos de combustíveis de todo o país, justamente do preço médio da gasolina nesse caso. E aí esse levantamento apontou que pela 8ª semana seguida houve aumento no preço médio da gasolina. Foram mais de 4.000 postos analisados por essa pesquisa da ANP durante os dias 19 e 25 de setembro. Agora fica na expectativa para a gente saber como é que vai ser agora esse levantamento em relação ao diesel e, claro, também a gasolina
nessa semana a ANP realizando mais uma pesquisa sobre o preço médio da gasolina e do diesel aqui no Brasil. Eu não sei, Sleman, se vocês já têm esse levantamento, porque a Petrobras fala que vai aumentar em 23 centavos, né, Joel? O preço na refinaria, por litro. Mas assim, esse é o reajuste, né, líquido ali da estatal, só na refinaria, fora o que chega na bomba. Já tem uma estimativa de para quanto vai o preço médio do diesel? Esse cálculo não foi feito ainda? Ainda não, Ana, até porque ontem a Petrobras informou como é que é feita essa divisão da porcentagem em relação ao preço tanto da gasolina como também do diesel na bomba, no consumidor final, né? Ela, por exemplo, explicou ontem que o valor da gasolina era apenas R$ 2,00 equivalente à Petrobras e R$ 2,49 por litro em média do diesel, né? E aí ela explicou que tem outras taxas como ICMS, taxas federais e, enfim, outras taxas que também, segundo a Petrobras, variam de cada estado. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem um valor muito maior em relação a outros estados, né? Então a questão toda é como ficaria agora esse aumento na bomba para o consumidor final, que é a pessoa que abastece ali no posto de combustível, mas fica na guarda, se preparando mais uma vez para o bolso pesar, né, novamente. Sem dúvida. Inclusive, enquanto você falava, eu procurei aqui, Sleman, um valor antigo, né? Sem esse reajuste. Segundo a ANP, estava na média de R$ 4,70 o etanol. O diesel. O etanol, R$ 4,71, está muito perto também. E a gasolina na média de R$ 6,09. Estou falando de média, né? No Rio é uma coisa, aqui em São Paulo é outra. O Gustavo Sleman comentou que no Rio o combustível é mais caro, realmente. Se a gente fizer a comparação com vários estados, inclusive com São Paulo, por lá é mais alto o valor do combustível. Então, tira por base aí para quanto vai o etanol a partir de amanhã. Hoje, na verdade, né? Porque muitas vezes quando sai o reajuste já começa a trocar as plaquinhas no posto imediatamente, né? Esses dias nós fizemos um giro com o preço do combustível pelo Brasil, lá na TV, e o Rio de Janeiro realmente ganhou. Só perdeu para regiões bem ermas mesmo, aquelas regiões em que o preço do combustível fica muito elevado pela logística, ou pela falta dela, ou pela dificuldade nela. Agora, nós mandamos, por exemplo, gasolina para o Paraguai. Nós exportamos gasolina para lá. E sabemos que essa gasolina ela é vendida entre 20% e 30%, uma média aí 23%, 25% mais barata do que aqui, né? O problema é a gente vender a gasolina alta aqui? O problema é eles venderem a gasolina a um preço baixo lá? Não. Acho que eles estão agindo corretamente. O problema é a gente vender no preço que vendemos, sendo que exportamos para eles. Eles também são vulneráveis ao mercado externo, como nós somos. Todos os países são vulneráveis ao mercado externo. Por que a gasolina é muito mais barata lá no Paraguai em relação ao Brasil? Então a culpa não é só dessa indexação ao mercado externo. Há outros problemas que precisamos conhecer. Há outros problemas que precisam ser resolvidos. Vocês sabem que a gasolina, lá em Foz do Iguaçu, né, esses dias mesmo, nós mostramos o preço lá no dia, era R$ 5,79 a gasolina em Foz do Iguaçu. Do outro lado da ponte, lá em Cidade del Este, 2 quilômetros, a gasolina estava sendo vendida no mesmo dia a R$ 4,50. R$ 1,30 a menos. O Paraguai também é vulnerável ao mercado externo. Por que esse preço é mais barato lá? Sendo que a gasolina sai daqui do Brasil e vai para lá. Essa é uma pergunta que precisa ser cada vez mais respondida, mas não com justificativa apenas. Sabe, a gente tem que pensar mais em cima disso. Nós temos que procurar as alternativas para que o povo brasileiro tenha condição de pagar um preço justo. Não precisa pagar baratinho, não, mas nós não podemos pagar muito caro também, não, como estamos pagando. Principalmente numa época de inflação tão alta como a gente está agora, né, Joel? Exato. E que todos os custos, custo de tudo no Brasil, está subindo. Né? Aquilo que está relacionado ao frete mais caro vai subir ainda mais. Então, principalmente nesse período, é muito mais crítico a gente falar em reajuste. Porque o que sofre com esse reajuste direto, obviamente, é o caminhoneiro, que vai ver ali um gasto maior para ele conseguir encher o tanque do caminhão. Só que isso vai se refletir em tudo. Tudo. Vai se refletir em preço de alimento, por causa do frete que vai ficar mais caro. Vai se refletir no preço de qualquer coisa que tenha que ser transportada, porque o frete vai ficar mais caro. O próprio combustível. O próprio combustível vai ficar mais caro, porque o transporte dele vai subir. A gasolina é transportável pelo diesel. Então, mesmo quem não é caminhoneiro, quem não usa carro, vai sentir esse reajuste. Vai demorar um pouco mais para chegar, mas é um efeito em cadeia, não tem como, né? Exatamente. Ô Sleman, muito obrigado, viu?
Nada, Joel, só para acrescentar um ponto, 2 pontos na verdade, foram 12 ajustes do diesel desde o dia 1º de janeiro e a alta acumulada é de 51%, né? E até sobre aquela questão da porcentagem, da divisão, ontem a Petrobras naquela coletiva que realizou da direção, né? Ela falou que em relação ao diesel, isso ontem, né, recebia R$ 2,49 por litro, 52% do valor cobrado na bomba era equivalente à Petrobras, sendo que isso era para cobrir custos de exploração, produção e refino de óleo, né? E 48% era equivalente à distribuição e revenda, custo da mistura do biodiesel, impostos federais e estaduais. Já com esse aumento de hoje, a parte da Petrobras vai de R$ 2,49 para R$ 2,70. Como falei, agora a gente fica no aguardo para saber como é que isso vai pesar no bolso do consumidor final nas bombas dos postos de combustíveis de todo o país. Inacreditável. Já tem mensagem de caminhoneiro aí separada? Tem mensagem de ouvinte já aqui. Eu acho que é legal a gente já colocar agora, porque tem tudo a ver. Sabe? Porque se a gente esperar jogar lá na frente, acho que acaba perdendo o clima. Já tem, o João já vai ouvir mais algumas aqui pra gente também, porque o nosso WhatsApp tá assim, ó, a gente bombando. tem que ouvir os caminhoneiros agora, Sim. Não tem outro momento, principalmente no programa de hoje. Esse pessoal que ouve muito felizmente a gente, de norte a sul. Tem o caminhoneiro ouvindo a gente aqui em São Paulo, como tem caminhoneiro ouvindo a gente lá no norte, no nordeste. Esses dias mesmo, nós recebemos uma mensagem de um caminhoneiro que estava lá em Sergipe, tocando o caminhão dele dentro da bolé e ouvindo o nosso programa e, felizmente, interagindo conosco. Então é legal a gente ouvir esse pessoal que nos ajuda a fazer o programa, a fazer o Bora Brasil. E o Bora Brasil é isso, é comunicação em tempo real com o ouvinte. É comunicação em tempo real com os principais assuntos do dia. É isso. Gustavo Sleman, obrigada, viu? Bom Valeu, trabalho Sleman. aí pra você. Nada que isso, abração, qualquer coisa é só chamar. A gente chama, pode Tamo deixar. Junto.